Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais um tópico aqui do nosso edital do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, ok? Vamos analisar o que a gente já viu até aqui. Já vimos até aqui as sequências numéricas, no caso as progressões aritméticas, as progressões geométricas. Já vimos até aqui as funções, a definição de função, domínio, contradomínio, os gráficos da função do primeiro grau, do segundo grau. Vimos também a definição, domínio e mais da função exponencial. Hoje vamos ver algumas coisas sobre logaritmos e também a função logarítmica, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, o que são logaritmos, né? Isso, o que são logarítmicos ou logaritmos? Na verdade é logaritmos. Tudo bem? Bom, pessoal, logaritmos é uma parte da matemática que eu não sei exatamente qual a série que a gente estuda logaritmos, mas assim, a importância do logaritmos ela é fundamental. Nosso dia a dia, o logaritmos assim, não é usado muito no nosso dia a dia, bem, mas ele é usado, por exemplo, em taxas de juros, é usado muito a função logaritmo em taxas de juros e também quando acontece um terremoto, aquela escala, que eu esqueci o nome que mede os terremotos, é baseado nos cálculos de logaritmos, ok? Aí tá. A gente já viu algumas coisas sobre função exponencial e, basicamente, os logaritmos começam aonde termina a função exponencial, onde a função exponencial não dá conta, ok? Por exemplo, tem casos em que a função logarítmica não resolve. Por exemplo, isso aqui, ó. Imagina que tu tenha que a função logarítmica, que tu chegou num cálculo, aí tem as seguintes situações. 2 elevado a x igual a 5. Ó, aqui é um problema, é aqui basicamente onde começa, onde se inicia o logaritmo, tudo bem? Porque não tem como resolver isso aqui. Porque, por exemplo, vamos lá fazer um exemplo aqui que seria um exemplo resolvível, ok? Um exemplo resolvível aqui é, por exemplo, 2 elevado a x igual a 16, por exemplo. Por quê? Porque 2 elevado a x é igual a 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, ok? Isso aqui é igual a 16. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Ou seja, 16 é 2 elevado a 4, ok? Ou seja, só simplifica aqui e temos que o x é igual a 4. Só que a gente chega no momento da matemática que a gente não consegue mais resolver isso. Resolver esse problema, que é exatamente 2 elevado a x igual a 3, por exemplo, ou igual a 5, ok? E aqui, exatamente aqui, que surgem os logaritmos, tudo bem? Aqui, basicamente, dá início a essa saga dos logaritmos. E o que seria o logaritmo? O logaritmo é exatamente esse ente que a gente vai usar, que a gente vai mostrar para resolver esse tipo de problema. Aí como é que a gente denomina logaritmo? A definição de logaritmo é o seguinte: seja A e B pertencentes aos reais, né? Seja A e B pertencentes aos reais, tal que o R tem que ser positivo e diferente de zero, com o A diferente de 1. Já vou explicar isso. Chamamos logaritmo de B na base A, o expoente que se deve dar à base A, de modo que resultado obtido seja igual a B. Como é que a gente vai... como é que a gente vai... A definição de logaritmo, né? Vou escrever aqui. Definição do log. A partir de agora, a gente não vai chamar logaritmo, vai chamar o log, porque é a abreviatura de logaritmo, ok? Então, bem aqui, pessoal, bem aqui, vai começar o nosso estudo de logaritmo. O que é o logaritmo? Exatamente. Para eu representar um logaritmo, é exatamente assim, ó, log de B na base A. O que é esse log de B na base A? É exatamente um cálculo que a gente faz, um ente matemático, para resolver esse tipo de problema aqui, ó, que a função exponencial não resolve. Aí, como é que ficaria aqui? O que seria cada um desses caras aí? Isso aqui igual a um valor do x, ok? O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente isso aqui, pessoal. É um A elevado a x, A elevado a x igual ao valor B. Olha para cá, ó. Olha para cá. Ok? Ou esse cara aqui,
é basicamente isso aqui, ó, que a gente não resolve lá na função exponencial. 2 elevado a x igual a 5, tudo bem? Aí o que a gente faz? A gente aplica log. Quando chega numa equação como essa aqui, não dá para resolver, tu aplica log dos dois lados. Fica log de 2 na base elevado a x igual a log de 5. Aplica dos dois lados, tudo bem? E como seria... ó, tá vendo? Aí a partir daqui já teria como ir desenvolvendo para resolver a questão, ok? Ou seja, o logaritmo surgiu para resolver esse tipo de problema que a função exponencial não dá conta, digamos assim. Tudo bem? E o B, esse B aqui tem um nome, que seria o 2 aqui. Esse cara é exatamente o logaritmando ou o antilogaritmo desse logaritmo, tudo bem? Ou seja, esse B aqui, ele é o logaritmando. Tudo bem? O logaritmando. Esse I não existe aqui, tá? Esse I aqui foi... Eu inventei agora. E o A seria exatamente a base do logaritmo, ok? Base do log. Tudo bem? E o X? O X seria o logaritmo. Logaritmo, ou log, tá bom? Ou seja, isso aqui esse aqui é o nosso pontapé inicial para a gente resolver as questões de logaritmo, ok? É isso aqui, a gente vai ver lá para frente como se resolve, tudo bem? Ou seja, isso aqui é o início do logaritmo, ok? Aí, assim, a gente vai ver alguns exemplos de logaritmo agora, para vocês se habituarem como é que é um logaritmo, tudo bem? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, o log de 27 na base 3, quanto que é esse logaritmo, tudo bem? Quanto que é esse logaritmo? Esse logaritmo, senhores, ele é exatamente um valor. Vamos botar aqui, vamos botar aqui uma bolinha para porque a gente não sabe que valor é esse. Mas como é que a gente descobre esse valor? Exatamente. Como aqui uma bolinha não tem nada, a gente coloca o x, ok? A gente não sabe que é o valor dele. Ou seja, se tu pegar esse cara e elevar a x igual a 27, tu vai encontrar. Ou seja, 3 elevado a x igual a 27. Pega esse cara e eleva esse aqui ao... Pega esse cara, né? E eleva ele a terceira, ou seja, pega esse aqui, eleva, que fica elevado ao x, e igual a 27, ok? Ou seja, vai ficar 3 elevado a 27, ou 3 elevado a x igual a 27. Só que o que é 27? 27 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Ou seja, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Eu já te falei que quando tu tem aqui ó, uma sinal de igualdade e as bases iguais, isso aqui são as bases, tudo bem? Tu simplifica eles, ou seja, fica x igual a 3, x igual a 3, ok? Ou seja, o valor de x aqui nesse caso é 3, porque se tu elevar ele ao x, tu vai encontrar que o x é igual a 3, ok? Vamos fazer outro exemplo. Esse aqui só é para uma breve assim, história de como é que é o logaritmo, como o logaritmo surgiu, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Logaritmo de 16 na base 4, tudo bem? Na base 2, mais exemplo. É x. Pega o 2, eleva esse cara, 2 elevado a x igual a 16, né? A gente já fez isso aqui. 16 é 2 elevado a 4. Aí simplifica, fica que o x é igual a 4. Ok? Ou seja, eu te ensinei como é que faz, eu te ensinei o começo do logaritmo. Tudo bem? Muita gente tem medo dos logaritmos, acha que é uma coisa assim surreal. A gente vai mostrar que não é bem assim, ok? Vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula. Então, esses exemplos, né, são quase que feitos mentalmente. Basta ter o conceito de que logaritmo é um expoente. Mas e se o exercício tiver uma aparência estranha, né? Basta aplicar a definição que eu falei para vocês, aplicar logo dos dois lados e fazer as simplificações. Ok? Agora é o seguinte, vamos falar de alguns logs importantes, tudo bem? Alguns logs importantes.
Vamos falar do primeiro log, que é como se fosse uma propriedade. Por exemplo, sei lá, vamos falar do logaritmo que é zero, que no logaritmando ele é zero. E aqui tem uma base B qualquer, sei lá, vou chamar A. Qual que é esse valor de x? Tudo bem? Ou seja, quanto é que é o log de zero? O log de zero, como é que eu já mostrei para vocês, tu eleva esse ax igual a um valor zero, ok? Só que perceba uma coisa aqui. Perceba uma coisa muito importante. Na verdade, não é o log de zero aqui, tá? É o log de 1. Me desculpa, que é log de 1. Ou seja, apaga aqui. Não existe log de zero, tudo bem? Ou seja, o log de 1, né? Como é que eu faço? Log de 1 na base A igual a um valor x. Eu pego o A, eleva o x igual ao logaritmando, que é 1. Só que o 1, ele é qualquer valor elevado a zero. Como assim? O 1 pode ser, por exemplo, sei lá, se tu tiver um B, qualquer valor elevado a zero, quanto é que vai dar? 1. Se tu tiver 1000 elevado a zero, quanto é que vai dar? 1. Se tu tiver 1 elevado a zero, quanto é que é? 1. Ok? Ou seja, então a gente tem aqui que a gente pode fazer que o A é elevado a zero, que é a mesma coisa que 1. Aí igualou, descobriu o seguinte, descobriu que o x é zero. Ou seja, tu descobriu que o log de 1 ele é de cara zero. Ok? Descobriu que de cara o log de 1 é zero. Tudo bem? Tu descobriu de cara que o log de 1 é igual a zero. Ok? Ou seja, aqui tu já tirou a seguinte conclusão, que qualquer log, seja 1 numa base qualquer, que C, por exemplo, o valor dele é zero. Ok? Vamos para uma outra propriedade. Se eu tiver, por exemplo, log de A na base A, logs iguais, vamos lá, falar de logs iguais. Se eu tiver, por exemplo, um log de 5 na base 5 aqui, como é que fica esse valor? A gente chama de x, né? Quando a gente não sabe, a gente chama de x. Ou seja, eleva o 5 ao x igual ao valor x. Tudo bem? Aqui em cima não está aparecendo, mas quando não está aparecendo é 1. Tudo bem? É 1. Ou seja, as bases são iguais, tu simplifica. Ou seja, x é igual a 1. Eu não só estou jogando os resultados para vocês, estou falando para vocês, tudo bem? Ou seja, o logaritmo de uma base A qualquer, no logaritmo A qualquer numa base A, é igual a 1, ok? De cara. Vamos ver outra propriedade. Uma propriedade importante que a gente tem é quando a gente tem no logaritmando outro logaritmo que coincide com a base. Como assim? Quando tu tem, por exemplo, um logaritmo, tem um A, por exemplo, elevado a um logaritmo que a base dele é A e aqui é, sei lá, qualquer coisa, um C, por exemplo. De cara, tu elimina esse A com esse A aqui e vai dar o próprio C. Tudo bem? Ou seja, quando tu tem um logaritmo, que o A está elevado a esse logaritmo, né? Em C, e a base do logaritmo coincide com esse cara aqui, ó, tu simplifica direto, o resultado é C. Mais para frente, vou mostrar esse exemplo 3 aí para vocês, tudo bem? Só que esses aqui são alguns exemplos importantes de vocês saberem, ok? Então, bate print, guarda aí que eu vou apagar aí o quadro, tá bom? Vou apagar aqui também. Aí o outro importante papel do logaritmo é exatamente o que eu disse para vocês. O logaritmo ele serve para essas escalas de abarro sísmico, para calcular, serve para o lado financeiro. E esse, senhores, é o princípio do logaritmo, é o começo do estudo do logaritmo, ok? Só que o logaritmo, basicamente, ele para você entender o logaritmo, você tem que saber exatamente as suas propriedades. O logaritmo todo ele se baseia nas suas propriedades, tudo bem? E a gente agora vai ver as propriedades do logaritmo. É importante a gente ver esse conteúdo que quando a gente chegar em funções do logaritmo, a gente já vai saber resolver quase todos, ok? Ou seja, agora a gente vai ver as propriedades logarítmicas, tudo bem? E com esse conhecimento que eu dei para vocês já vão saber resolver 90% das questões de logaritmo. Vamos lá para a propriedade 1. A propriedade 1 logarítmica é o seguinte, é quando eu tenho o logaritmo do produto. Por exemplo, eu tenho um logaritmo aqui
né, de A vezes B numa base C. Como é que fica esse logaritmo? Fica, por exemplo, fica o logaritmo de A na base C mais o logaritmo de B na base C. Ok? Essa aí é a primeira propriedade do logaritmo. Logaritmo que o logaritmando é um produto, ele se transforma numa soma, log de B na base A, log de C na base A. Ok? Mais para frente eu vou mostrar as demonstrações disso, ok? E o logaritmo e a segunda propriedade é o logaritmo do quociente. Como assim o logaritmo do quociente? Exatamente isso aqui, ó. Quando tem um logaritmo em que o logaritmando está dividindo um outro valor. Isso tudo numa base, sei lá, A qualquer. O resultado disso é o logaritmo de B na base A menos o logaritmo de B numa base C. Tudo bem? Ou seja, a propriedade 2, basicamente, ela é o inverso da propriedade 1. A propriedade 1 é o produto, né? Logaritmo de A na base C, mas logaritmo de B na base C. Eu vou falar o seguinte, se você não estiver entendendo até aqui, eu peço que vocês, pelo menos, memorizem as propriedades, porque quando a gente for resolver questões, vocês vão entender, ok? Vocês vão entender. Então, guarde esse raciocínio, guardem essas propriedades, ok? Vamos para a propriedade 3. Propriedade 3 é o seguinte, é quando eu tenho uma propriedade 3, é quando eu tenho um logaritmando, ou um logaritmo, em que o logaritmando, isso aqui, ó, um B elevado a, sei lá, a um A na base C. É quando o logaritmando, que esse cara aqui, ele está elevado a um valor. Esse valor cai e você multiplica pelo log de B na base C. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Ok? Então, essas são as principais propriedades. Tudo bem? Mas presta, o que você não tem que esquecer é o seguinte. Quando você tiver um log, por exemplo, aqui, ó, essa daqui é aquela propriedade que eu tinha falado para vocês, ó. Um log de... Quando você tem um valor aqui, digamos que 3, aí está elevado a um log de 2, por exemplo. Na base 3, quanto é esse resultado? Quanto é esse resultado? Um segundinho, bora. Então, esse resultado aí de cara, ele é 2, tudo bem? A gente já falou. Isso aqui serve como se fosse uma última propriedade, ok? Mais para frente a gente vai resolver isso. Agora é o seguinte, a gente vai tentar simplificar algumas propriedades aqui. Ou melhor dizendo, na verdade, vamos logo para os exemplos, tudo bem? Antes de ir para os exemplos, eu vou dar mais outras propriedades. Porque para ir para os exemplos, eu preciso dar todas as propriedades. E ter mais propriedades. Tem uma propriedade aqui chamada da propriedade da mudança de base. Ela é importante. Vou fazer de outra cor aqui, esse outro quadro desse outro lado. A mudança de base, tá? Que seria a propriedade 4 aqui. Propriedade 4 para vocês. A propriedade 4 é o seguinte, rapaziada. Quando eu tenho um log de B na base A e não consigo resolver, eu quero mudar a base dele. Ou seja, eu quero mudar esse cara aqui, ó. Eu tenho que levar ele a, sei lá, um log de... Eu posso fazer o seguinte, eu posso levar ele posso fazer um log de A, uma base C, sobre o log de B, uma base C. Ou seja, como é que eu transformei isso? Eu botei o cara de cima numa outra base e o cara de baixo na mesma base, ó. Aí cada um... Opa, só inverti aqui, ó. Em cima é o B, embaixo é o A. Isso aqui é o log de B no C, log de A no C. Tudo bem? Vocês entenderam isso aí? Essa aqui é a mudança de base. Ajuda a resolver bastante coisa, tudo bem? Bastante exemplos. Vamos para outra. Guarda essa propriedade. Vamos guardando as propriedades, que já já a gente vai usar elas. A outra propriedade é a propriedade 5. É trocando a base e o logaritmo. Por exemplo, sei lá, eu tenho a propriedade 5 aqui. A propriedade 5 é quando eu tenho log de B. Esse B e o A são só exemplos hipotéticos, tudo bem? Eu boto um e aqui embaixo eu invirto a base, ó. O A
o B vai para baixo e o A vai para cima nesse caso. Aí fica log de A na base B. Entenderam? É importante isso aí. Às vezes ajuda a gente a resolver algumas questões também. E o log, e essa aqui é um pouco mais, essa outra propriedade que eu vou dar para vocês é um pouco mais desconhecida, mas ajuda a resolver bastante questões também. Somente de provas militares. Tudo bem? É quando eu tenho um logaritmo, por exemplo, em que a base ela está elevando um valor aqui. Tudo bem? Por exemplo, esse valor aqui, ó, alfa. Alfa é um valor, né? Quando eu estou elevando esse valor, né, no logaritmo B aqui, o que eu faço? Eu passo esse cara lá para frente, ó. Aqui eu passo ele assim, ó. 1 sobre alfa vezes o próprio logaritmo de B na base A. Entenderam? Memorize essa daí, que é mais uma propriedade boa para a gente resolver questões. Tudo bem? Aí a propriedade 7. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Logaritmo, eles basicamente é você saber trabalhar com as propriedades, tudo bem? Com as propriedades. Aí eu acho que as outras propriedades não são tão importantes não para esse concurso, tudo bem? Mas se precisar, a gente vai falar. São propriedades especial, eu acho que não são necessárias, tudo bem? Então, assim, essas são as propriedades do logaritmo, ok? Agora a gente vai tentar resolver um exemplo de cada um dessas propriedades e vamos trabalhar com as funções logaritmo. Isso aqui foi exatamente para introduzir, né, para iniciar esse cálculo do logaritmo, tudo bem? Então vamos fazer alguns exemplos aqui que é para vocês ficarem atentos quanto ao logaritmo na prova de vocês, ok? Lembre-se das propriedades, elas são importantes, ok? Elas vão fazer com que vocês respondam a maioria das questões, ok? Eu vou botar aqui rapidinho, vou apagar as propriedades aqui, para a gente fazer uns cálculos também aqui de logaritmo. Vamos fazer uns exemplos aqui de logaritmo para não ficar muito só na teoria, ok? Para não ficar muito só na teoria, eu não gosto muito de deixar a matéria só teoria, ok? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui o log de 81 na base 3. Quanto é que é esse valor aí? Pessoal, tem que saber que 81, vamos ver como é que a gente resolveria isso. Bom, esse cara aqui, primeira coisa, tu tenta simplificar ele, botar ele botar o logaritmo na mesma base, ok? Aí como é que ficaria? Ficaria aqui o 81, que é 3 a quarta, né? Por que 3 a quarta? Mas o que é um valor a quarta, por exemplo? É esse valor multiplicado vai 4 vezes, tudo bem? Bem básico mesmo, ok? A vezes A é A ao quadrado. A vezes A, pessoal, é A ao quadrado, tudo bem? Mais A não é A ao quadrado, é 2A, tudo bem? Ou seja, esse valor aqui é A quarta. E o que é 3 a quarta, né? É 3 vezes um 3, vezes um 3, vezes um 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 3 vezes 27, 81. Ou seja, esse cara aqui, ó, é 81. Só que lembra daquela propriedade em que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma propriedade já que a gente está trabalhando aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o log de B elevado a um valor C na base A. O que eu faço? Eu pego esse cara e mando ele lá para frente. Fica C vezes o log de B na base A. Aí como é que vai ficar aqui? Esse cara vai lá para frente, vai ficar 4 vezes o log de 3 na base 3. Aí esse cara aqui, ó, é a outra propriedade. A propriedade do que? Do que a gente tem no log de A na base A igual a um valor X. Se eu elevo esse cara ao X, né? A elevado a X igual a A. Só que aqui é 1, que não está vendo, né? Ou seja, o X é igual a 1. Ou seja, esse log aqui, de cara, já é 1. Já é 1. Ou seja, vai ficar 4 vezes 1. Tudo bem? 4 vezes 1 é 4. Ou seja, o log de 81 na base 3 é igual a 4. Tudo bem? Ou seja, um exemplo aí já foi. Vamos fazer outro exemplo. Sei lá, se eu tivesse o exemplo aqui 12. 12
na base 2, ok? Como é que ficaria? O que é 12, pessoal? 12 é 4 vezes o 3, ok? 4 vezes o 3. Lembra daquela propriedade da multiplicação? Quando tem um log aqui, ó, fazer pequenininho, de A vezes B na base C, mesma coisa que o log de A na base C, mais o log de B na base C. Ou seja, tu só abre aqui, ó, log de 4 na base 2, mais o log de 3 na base 2, ok? E aqui, ó, o que é 4? O que é 4? Log de 4 é uma coisa que 2 elevado ao quadrado, sobre na base 2, mais o log de 3 na base 2, tudo bem? Aí lembra dessa regra que você joga lá para frente, ó? Aí isso aqui vai ficar como? Vai ficar 2 vezes, né, o log de 2 na base 2, mais o log de 3 na base 2, ok? Ou seja, esse cara aqui vai dar 1, que é a mesma coisa desse aqui, ó. Quando logs são iguais é 1, ou seja, 2 mais o log de 3 na base 2. Aí, pessoal, às vezes, nas questões, não vai dar para você resolver log. Não sei se é esse caso aqui, de cabeça, assim, né? Não sei se tem como resolver isso aqui de outra forma. Mas, porém, contudo, todavia, se alguém souber aí, deixa no comentário, tá? Se você conseguir resolver esse log de 3 na base 2 aqui. Mas para não ficar muito longa a aula, às vezes ele vai te deixar na prova assim, ó. Por exemplo, isso aqui é um exemplo hipotético, tá? 3 na base 2 igual a 0,71, por exemplo. Aí, ou seja, ele deu o resultado, ou seja, vai ficar 2 mais 0,71, tudo bem? Aí você soma aqui que vai dar 2,71, ok? Ou seja, pessoal, essas aí foram algumas propriedades do logaritmo, tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre funções, na outra aula vamos resolver algumas questões, tá bom? Então, assim, por agora, eu tentei dar para vocês de uma maneira bem simplificada o logaritmo. Mas, assim, no geral, o que é logaritmo, pessoal? Logaritmo nada mais é do que propriedade, tá? Para resolver logaritmo, você tem que saber propriedade de log, ok? Então, se você gostou desse conteúdo aí que foi esforçado, foi simples, curta e compartilhe o vídeo, tá bem? Compartilhe. E se você quiser me encontrar nas redes sociais para tirar alguma dúvida, meu Instagram é Miguel Jonas, ok? Miguel Jonas, e estamos por lá. Temos um grupo de estudos e estamos trabalhando firme para essa prova do Corpo de Bombeiros. Então, até mais, fique com Deus aí, Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, mandem aí que a gente resolve, tá bom? Valeu!